Ave Maria, vocês dois não tem vergonha da visita, não? Como é que tu quer tomar café sem escovar o dente, Zé Pitomba? A senhora tá certinha. Esses meninos hoje só aprendem as coisas assim. Mas esse aí não aprende, não. Ele leva uma lapada dessa todo dia. Ele nunca aprende. Eu tô zangada com esse menino desde ontem. Ele foi trabalhar de ajudante de pedreiro com o seu Raimundo Nonato. Mas ele foi trabalhar, Maria Defunta. Por que a senhora tá zangada assim? Porque, em vez dele ajudar a levantar a casa, ele quer pra derrubar.